Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje abordaremos o capítulo 104, cujo título é Existimos, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Passagem evangélica. Vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde, possibilidades e movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Vamos a uma reflexão sobre este texto de Emmanuel. Verificar a diferença entre existir e viver. O mentor apresenta para nós neste capítulo uma distinção fundamental e transformadora. Existir não é o mesmo que viver. Trata-se de um dos ensinamentos mais profundos sobre responsabilidade evolutiva e uso consciente das oportunidades reencarnatórias. Emmanuel inicia estabelecendo que a existência é universal e gradativa, da pedra à planta, do animal às almas em diferentes estágios evolutivos. Tudo existe porque tudo emana do hálito criador. Isso ressoa com o princípio espírita da evolução progressiva. Todos os seres estão no caminho evolutivo, mas em patamares diferentes de consciência. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Aqui está o cerne do ensinamento. Existir é estar encarnado, ter corpo, ocupar espaço no mundo físico. Viver é fazer da existência uma experiência digna da imortalidade. A pedra existe, o animal existe, mas o ser humano, pela lei do livre-arbítrio e da responsabilidade, tem a missão de transformar a existência em vida. Emmanuel enumera 4 categorias de desperdício existencial, todas conectadas ao princípio espírita de que cada reencarnação é uma oportunidade valiosa de evolução. Ele elenca os que desperdiçam energia e saúde. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal. O corpo físico é instrumento de trabalho evolutivo, não deve ser desperdiçado em movimento vazio, ou pior, usado para o mal. A lei de ação e reação funciona. Quem usa mal o corpo e a energia está entretecendo reencarnações dolorosas. Há os que desperdiçam o pensamento.
Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade. O pensamento é força criadora. A doutrina espírita ensina que pensamos antes de agir e que o mundo mental gera consequências tanto quanto o mundo das ações. Quem usa o intelecto para negação e crueldade está criando sofrimentos reparadores. Há os que desperdiçam a palavra. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes. O verbo, palavra, tem poder criador e destruidor. Jesus disse: por tuas palavras serás justificado ou condenado. Emmanuel alerta que falar a esmo, sem propósito, já é desperdício. Mas usar a palavra para ferir gera débitos escabrosos que precisarão ser resgatados. E há os que desperdiçam oportunidades. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros. Antes de reencarnar, segundo a doutrina, o espírito planeja sua existência, pedindo oportunidades, recursos, talentos. Desperdiçar essas concessões ou usá-las contra outros cria lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Referência clara às provas expiatórias e à lei de reparação. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Esta conclusão sintetiza o princípio central do livre-arbítrio no Espiritismo. O berço são circunstâncias iniciais, herança genética, família, corpo, isso nos é dado. A vida é o que fazemos com essas condições, e isso é escolha nossa. Podemos concluir dizendo o seguinte: Emmanuel nos lembra que a reencarnação não é automática, garantia de progresso. Podemos reencarnar muitas vezes e apenas existir, acumulando débitos. A verdadeira vida, aquela que justifica a imortalidade, é construção consciente, uso responsável do livre-arbítrio, alinhamento com as leis divinas. Este é um convite urgente. Observe o que fazes, porque você existe, sim, mas está vivendo? Encerramos a nossa reflexão ouvindo a música espírita Grata à Vida, cantada pelo grupo Arte Nascente. Grata a vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca cobrou miato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o